presidente Casares está participando agora de uma live e acabou lá no canal do Arnaldo Ribeiro e do Tirone, confirmando a contratação do jogador Rafinha, 36 anos, 1 ano de contrato, e aí se ele atingir durante este ano algumas metas, principalmente em número de jogos, há uma possibilidade, esse contrato vai prever a renovação por mais um ano para 2023. Mas no primeiro momento vem para um ano, essa tela que você colocou, a gente poderia até acrescentar. A lateral direita do São Paulo foi a posição, só em 2021, que passaram mais atletas. Porque o Daniel Alves jogou, né? O Juan Fran lá no começo do ano ainda com contrato jogou. O Orejuela que chegou jogou, só 15 partidas, um único gol. O Igor Vinícius jogou. E se você me permite, eu acrescento que Igor Gomes, Rigoni, Gabriel Sara e Galeano foram improvisados em algum momento nesta posição. Fora 2 zagueiros que em linha de 4 também jogaram pela lateral direita, Arboleda e Diego Alves. Então, pelo menos outros 6 atletas, em determinado momento, por determinada circunstância, ocuparam essa posição que vem sendo aí uma dor de cabeça para o São Paulo nos últimos anos, mesmo com algumas contratações de impacto. Bruno Pérez, que tinha vindo da Europa, Daniel Alves, de todo o seu currículo, Juan Fran, seleção da Espanha, ninguém conseguiu acertar. Será que vai ser a vez do Rafinha, Glaucia, acertar essa posição? Eu já toco pro Renato essa pergunta. Lá. Renato, já vamos passar. Sabe que o Edu gosta de passar algumas coisas tranquilas pra você resolver. Ó, só estão me cantando aqui, já dá tempo de você ir pensando aí. Tá bom. A gente vai ouvir o Casares antes. Coloca aí na tela, o Renato se prepara pra responder se Rafinha é a solução. Agora vai. Eu estou com o mesmo discurso da responsabilidade financeira. Eu estou diariamente conversando com o Muricy, com o Rogério, com o Belmonte, com o Rui. Aliás, eu quero dizer que a diretoria de futebol não para, porque trabalha constantemente, todos esses homens comigo, o mesmo eles isoladamente, falei com eles agora. Aliás, vou dar uma notícia em primeira mão. Acabamos de assinar o contrato com o Rafinha, lateral direito, e aqui, nesse canal tão importante, estamos colocando que acabei de assinar o contrato com o Rafinha, que a condição técnica desse atleta é importante, a liderança dele também, e ele é o jogador que estará à disposição aí no início da pré-temporada. O que eu falo, Arnaldo... Então temos uma informação. Rafinha está oficialmente contratado. O Rafinha é atleta do São Paulo Futebol Clube. Então, presidente do São Paulo confirmando, só passando mais uma informação que a nossa produção mandou aqui, ó. Ele falou em outro momento dessa entrevista que o contrato é de 1 ano e pode seguir por mais um, com índices de aproveitamento e performance. E o salário, inclusive, cabe no orçamento do clube. Aí o que o Casares passou nessa entrevista sobre a contratação de Rafinha. Que não é de hoje. Como o Edu falou, a questão da lateral direita do São Paulo, se marcar... Depois do Cicinho não teve mais. Apesar de eu achar que por mais que o Daniel Alves, muita gente criticou, o São Paulino saiu meio pé da vida com ele, eu acho que foi o melhor lateral direito do São Paulo. Não só como nome, mas eu acho que o Daniel Alves teve sim bons momentos do São Paulo. É que a imagem saiu um pouco ruim no finalzinho. Edu, o martelo já batido pro Rafinha, mas o São Paulo segue também no mercado. Você tem aí alguns outros nomes para falar pra gente em que situação que anda a negociação. Vamos levantar então já de cara uma tela nesse finalzinho de programa, que essa tela já traz aí, eu vou explicando rapidamente cada situação. São jogadores que o São Paulo ainda está correndo atrás, que efetivamente tem uma negociação. Então vamos lá, além do Rafinha já contratado, o Alisson, o São Paulo quer, indicação do Rogério e do Muricy, e pode haver aí uma troca por empréstimo do Orejuela. O próprio presidente disse agora há pouco nesta mesma live que o Orejuela talvez tenha que sair um tempo para voltar e ser aproveitado melhor até o final do seu contrato em 2025. Douglas Costa, outro ex-gremista, depende muito de um investidor ajudar o São Paulo. Patrick, mais ou menos uma troca com o Pablo. As duas partes ainda estão conversando, mas como o Inter ainda não tem técnico, a chegada do técnico do Inter pode definir esta situação. Jandrei, alinhavado, acertado, falta assinar contrato, vem para a vaga do Lucas Perry, que está indo embora, emprestado para o Náutico. Romarinho, São Paulo negocia com o Fortaleza uma indicação do Rogério Ceni e o Wesley Moraes, mais ou menos a situação do Douglas Costa, depende aí de acerto com Aston Villa, com Bruges, com seus representantes. Tanto Douglas como Wesley Moraes são as negociações mais complicadas, porque não depende só do São Paulo. O São Paulo vai precisar de ajuda, principalmente financeira, para trazer os dois jogadores. Grande, hein? Glaucia e Renato. Boa, Edu. Antes de encerrar, da sua experiência de São Paulo, de anos aí cobrindo o clube, como é que chega, afinal, esse Rafinha? Vem numa expectativa boa, alta, será, junto à torcida? Bem, primeira impressão pela rede social, assim que eu recebi a notícia, boa. Não é 100% de concordância, mas boa. Porque os dois que jogaram, os dois efetivos da posição, ficaram devendo muito na temporada. O Orejuela, só 15 jogos, um único gol, a contratação mais cara do São Paulo do ano, 13 milhões e 500 mil reais.
por um contrato até 2025, e só 50%. E o Igor Vinícius, que diferentemente de 2019 ou de 2020, não aproveitou as chances que teve na lateral direita. Então, pensando no que os dois apresentaram, o torcedor está otimista com a chegada do Rafinha. São Paulo vai, meu caro Piperno, em busca de reforços. É isso? Vai aonde? Já tem praticamente 2 reforços certos, mas vai atrás, está indo atrás de uns 6 reforços, 6 a 7 reforços. Vai reformular o time inteiro, praticamente. Com o desejo do Rogério, sem muito dinheiro, com empréstimos, trocas, acertos com quem tem contrato findando, e muita gente saindo também, né? Então saíram alguns jogadores já, outros vão sair até o final de dezembro, mais uma leva em janeiro, e os mais próximos de serem anunciados são o Rafinha, que você falou aí na passagem, que estava já livre depois de ter encerrado seu vínculo com o Grêmio. E o Rafinha está acertando por uma temporada renovável, por mais uma, dependendo do número de jogos que ele participar, aquela produtividade. E outro, Jandrei, goleiro, que pertencia ao Santos, está emprestado ao Atlético Paranaense, está acertando por 2 anos, até porque o São Paulo emprestou o Lucas Perry. O São Paulo estava sem o goleiro reserva. Ele vem para ser o goleiro reserva do Volpi, mas para fazer pelo menos uma sombrinha ao Volpi. Então, assim, eu estou falando de goleiro, lateral direito. O time começa com goleiro, lateral direito, mas vai ter zagueiro, vai ter meio-campista, e vai ter principalmente atacantes dos lados e alguns do centro. O Rogério falou, time praticamente novo, o São Paulo vai ter um time praticamente novo para 2022. Agora, Piperno, essa turma aí, Rafinha, Douglas Costa, que estão falando, é o perfil, porque o Muricy e o Rogério foram, o Muricy sobretudo, né, falou, não, temos que ter jogador que sinta o clima, sinta a derrota e tudo mais. Esses caras são isso, você entende? Eu acho que ele trazer os dois, eu não vejo um grande problema. Eu acho que o que complica um pouco e que gera espaço para os críticos é exatamente atribuir a esses jogadores esse comprometimento todo, principalmente no caso do Douglas Costa, sabendo do ambiente do qual ele vem. Então eu acho que o erro está nesse exagero. Agora, o São Paulo, então, ele faz movimentos de mercado de quem quer, de fato, apagar incêndio, né? De quem tem uma necessidade urgente de dar algum tipo de resposta para o torcedor. Porque, tem que dar, né? Veja, é o momento também do São Paulo ir para o mercado para trabalhar mais, para garimpar melhor o mercado. Não é trazer aquela coisa, isso é um Douglas Costa, uma oportunidade de mercado que a gente não deixa passar. Rafinha, uma oportunidade de mercado a gente tem que pegar. São jogadores muito caros. Por que não vasculhar, por exemplo, Série B, times menores de Série A? Será que o São Paulo não tem mais capacidade disso? O São Paulo fazia isso. O time de 2000, o time tricampeão, time de 2006, 2007, 2008, já vários jogadores que o São Paulo garimpou por aí. Será que o São Paulo perdeu, né, esse poder de encontrar bons jogadores, por exemplo, de achar um Miranda jovem? O São Paulo não faz mais isso. Então o São Paulo tem que ir atrás de figurão velho. Quer dizer, e aí? Quer dizer, será que o São Paulo parou para levantar a média de idade do meio campo para trás, esse time que ele está formando? Então eu acho que comete sim um erro, um vício de origem. Eu acho que nesse sentido o São Paulo vai mal. Desta vez, não é só a diretoria, o Muricy que está participando, o treinador também está participando. Então, assim, ele tem, esse cara eu quero porque eu vou utilizar tal. E a ideia do Rogério é reformular não o elenco do São Paulo, é reformular o time titular do São Paulo. Perfeito. Então, fora o Jandrei, que é goleiro reserva, o resto vem para jogar. Não vem para, vou compor ali, vai ficar ali, alternativa, terceiro zagueiro ali. Não vai ser o Miranda, que tinha 5 zagueiros, e ele veio para preencher a 5ª vaga, e aí aos poucos ele foi e tomou conta. Esse ciclo, que é o bom, que é o ciclo ideal, São Paulo não faz há muito tempo. Piperno, o César Galera fala que o São Paulo está mais perdido do que cego em tiroteio e merecendo um rebaixamento urgente. Né? Não é bem assim no seguinte sentido, não é que vai cair e vai subir, porque as coisas mudaram bastante com relação a cair agora. O negócio muda bastante. E o Cassiano Abreu fala, reformulação de times com veteranos rebaixados em outra equipe não é uma bomba relógio caso não dê certo? Pergunta aqui o Cassiano Abreu. Não, eu não gosto desse tipo de reformulação, porque você fazer uma reformulação baseada nesse perfil de jogador. Eu acho, por exemplo, o Fluminense, ele contratou alguns veteranos, alguns inclusive que eu tenho assim muita dúvida. O William Bigode é um caso, um jogador de uma belíssima carreira, muito sério, gente boa e tal.
Mas as últimas impressões que o William passou não me convenceram. Pode ser que no Fluminense, com mais sequência, ele volte a ser um jogador melhor, mas o Fluminense ele está reforçando um elenco que já vai jogar Libertadores. É diferente. O São Paulo não. São Paulo ele faz uma reformulação de um time que correu o risco de rebaixamento baseada nesse perfil de jogador. Então, isso que me deixa muita dúvida. E, aliás, até em relação ao goleiro eu não consigo entender o Jandrei. O Jandrei é um goleiro, nota 5, 5,5, num bom momento. Por que o São Paulo não insistiu mais com o Lucas Perry? Por que o São Paulo libera um goleiro jovem para trazer um goleiro mais veterano de um nível, né, bastante mediano, para dizer o mínimo. Então esse tipo de opção que o São Paulo faz, e veja, o São Paulo tem como técnico talvez o maior goleiro da sua história, mas que num determinado momento lá atrás trouxe o Sidão. Então, o Rogério também me faz ter muita dúvida quando ele vai garimpar até goleiro. Pois é. Arnaldo, agora sim, vamos falar, se chega essa turma aí, chega o Rafinha, chega um ou outro jogador e tal. Quando você olhar no campo, vai ser um time completamente diferente do que a gente está vendo, até do ponto de vista estratégico, tático? Vai ser. É o time que o Rogério, lembra que ele falava? Mesmo quando ele vencia. Esse não é o time, é o tipo de futebol, o time que eu gosto de ver jogar. É um time de circunstância. Então, o time do Rogério, lembrem, sempre tem volantes que criam e destroem pouco. Gostam do... Mesmo o Fortaleza já era assim, o Flamengo Maria sorriu assim. Aqui. Todo treinador de futebol chega e fala, o meu volante tem que jogar pra caramba, ele tem que marcar também, né? Tem sempre um lateral que é mais agudo e o outro que faz o terceiro zagueiro como proteção. Pode ser até que se o Reinaldo ficar, ele faça essa função, já ficou um pouco ali nessa posição com o Crespo e com o Diniz. Mas aí você já vê, o que o Pepero falou, você tem Rafinha, Miranda e Reinaldo, pobre do Arboleda, né? Que se renovar, vai ter que correr pelos 4, que nem um maluco, como foi nesse... E sem volante é o Arboleda correndo por todo mundo, né? Mais ou menos. E o Rogério gosta de 2 caras abertos pelas pontas, fortes fisicamente, que poderia encaixar o Douglas Costa nessa função. Mas a ideia do Rogério para atacante era assim no Fortaleza, no Flamengo ele não conseguiu porque tinha uma hierarquia clara, todo jogo com 5 substituições, trocar os 3 atacantes. É o que ele gosta de fazer. Vocês fazem a pressão até quando vocês aguentarem, eu vou trocar vocês 3 depois. Para fazer isso num time de futebol, você tem que convencer os 3 titulares, eles vão sair. Todo jogo você vai sair. Luciano, 60 minutos vai subir sua placa. Rigoni, idem. Caleri, idem. Não é simples assim. O São Paulo já tem 3 atacantes, digamos, com certo prestígio. Mas o Rogério vai refazer o time inteiro, inclusive taticamente. E aí, pessoal, agora temos lateral direito, hein? Rafinha oficializado pelo próprio Casares. Então, 1 ano de contrato, se bater metas, produtividade, contrato é renovado por mais 1 ano, jogador experiente, com bagagem, fala bastante, que é do jeito que o Rogério Ceni gosta, e eu acho que ainda tem lenha pra queimar. Ainda mais comparado ao Orejuela e Igor Vinícius. Somando os dois, não dá um dedo mindinho do Rafinha. Então, seja bem-vindo e espero que comece voando como começou lá pelo Flamengo em 2019. Ela falou de mercado da bola, o Jandrei também, alinhavado, acertado com o São Paulo, só falta assinar contrato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, de acordo também com produtividade. Chegou a sombra de Thiago Volpi. Então, assim, mais uma boa notícia. É um bom goleiro, apesar do Piperno ter falado aí que é um goleiro de nota 5, 5,5, eu queria saber qual a nota que ele daria pro Thiago Volpi, que pra mim é bem abaixo disso. Ainda, falando em mercado da bola, porque o São Paulo não para, a segunda tá quente. Wesley Moraes, atacante que não faz gol há 2 anos, mas que tem potencial e é uma oportunidade de negócio pro São Paulo. O São Paulo já tá acertado com a Aston Villa. Agora é se acertar com o empresário do jogador. O São Paulo já acertou um empréstimo de 1 ano, mas tem que alinhavar com o jogador que tinha esperança de Palmeiras, mas o Palmeiras, ao que parece, 1-2, ao que parece, tá de olho em Rafael Navarro, Caio Jorge e Yuri Alberto. Então o Wesley Moraes não é nem plano A, nem B, nem C. E aí, tá o São Paulo aí aguardando a posição do jogador. Outro nome que saiu também no domingo, mas mais força agora na segunda, é o de Soteldo. Rapaz, Soteldo vier, hein? Cairia bem demais. Jogador de 24 anos que está no Toronto Futebol Clube. Não tem ido bem lá nas bandas canadenses, também não está muito satisfeito, mas ganha um salário de 2 milhões de reais, algo que o São Paulo não tem como pagar. Então, o que acontece? O Toronto tem interesse nesse tour e fez uma proposta de 5 milhões de euros. E o São Paulo
não satisfeito com o valor, pediu o seguinte: 5 milhões, beleza, mas eu quero o Soteldo por empréstimo de 1 ano. Essa seria a proposta. Na verdade, o São Paulo pediu um pouco mais de 5 milhões de euros. O São Paulo quer 10 milhões de euros, mas aí deve chegar no meio do caminho mais o empréstimo Soteldo. Agora a questão é, como é que seria pago o salário do jogador? Esse fica o impasse. Mas o Soteldo no São Paulo seria um jogador que cairia bem demais, ainda mais com a ideia do Rogério Ceni de ter 2 jogadores rápidos nas pontas, né? E na época do Santos mostrou que conhece de bola, né? Então vamos ficar de olho, mas isso ainda é uma questão embrionária. O que está mais quente é Jandrei, que só falta assinar, e o Wesley Moraes. Outra questão também que esquentou nessa segunda-feira é a troca de Alisson por Orejuela, que o Eduardo Afonso já colocou. O São Paulo tem muito interesse, o Grêmio não tem lateral direito. Vídeo que Rafinha saiu, o Wanderson deve ir para o Mônaco. Então é só uma questão de arranjo contratual. Lembrando que o Alisson ficou muito perto de ir para o Santos, a coisa mingou e agora pode cair no São Paulo. Alisson é melhor que o Orejuela? Sim, mas é o que disse o Renato, né? A questão é física. Ter uma bomba aí pra ficar que nem o Benítez o ano inteiro no DM, aí não compensa. Mas também ter o Orejuela, é melhor arriscar com o Alisson, né? Deixa no comentário, tá ok? E por fim, só pra fechar a informação do Lucas Perry, o São Paulo fechou o empréstimo junto ao Náutico. O goleiro aí que o Piperno acho que deveria ter mais oportunidades. O que a gente viu esse ano não foi bom, não. É bom ele ter oportunidades do Náutico para ver se a carreira dele vai para frente ou não. Ele vai ser emprestado por 1 ano. O São Paulo vai renovar o contrato dele por mais 1 ano, que vencerá em 2023 e vencerá em 2024. E o São Paulo vai arcar com 60% do salário do jogador. Não é o melhor dos mundos, mas é o São Paulo começando a se mexer e a reformar. É o que o Arnaldo disse. O Rogério Ceni está pedindo esses jogadores, esses nomes, para serem titulares do São Paulo. Nada de compor elenco. E até aí eu concordo. Não sei se todos eles seriam titulares assim intocáveis do São Paulo, né? Soteldo sim, com certeza. Mas o Wesley Moraes, não sei. Rafinha, com certeza. Alisson, também não sei. Romarinho, bom, como ele gosta de pontos, poderia ser. Mas aí a gente tá esquecendo de Rigoni, Caleri, Gabriel Sara. Vamos ver como é que vai ser esse São Paulo aí. Então é isso, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E você não pode deixar de ficar ligado no canal, hein? Porque o São Paulo não para e essa semana promete, com um pacotão de reforços e o Júlio Casares correndo, pro São Paulo não esquecer que teve uma tentativa de golpe. E o golpe está em andamento, porque o estatuto foi alterado. Então, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque você não pode perder nada, né não? Então, saudações tricolores e valeu!